Apresentação Kleber Benvenu. Olá, bom dia família Bandeirantes, bom dia para você que nos escuta na intimidade do rádio ou também que nos acompanha aqui pela internet. O nosso outro olhar de hoje é sobre democracia e redes sociais. Será que o aumento da participação das pessoas no debate público a partir do uso das redes sociais colocou de algum modo a democracia em risco? Ou será que, pelo contrário, a democracia se ampliou e se qualificou até com as redes sociais e o sistema tradicional, digamos assim, por outro lado, está esperneando com seus medos e suas contradições? O certo é que nós vamos ter que encontrar um ponto de equilíbrio para um processo social que não tem mais volta e que tem a ver com a nossa liberdade individual na era digital. Enfim, para falar desse e de outros assuntos, eu recebo aqui o Dr. Gustavo Paim, que acaba de lançar um livro sobre o tema, por sinal, num evento prestigiadíssimo de lançamento do livro que é fruto da sua pesquisa de pós-doutorado, A Crise da Democracia na Era das Redes Sociais, pela Livraria do Advogado. Professor de Direito, Gustavo Paim já foi vice-prefeito de Porto Alegre e atualmente é secretário-chefe adjunto da Casa Civil do governo Eduardo Leite. E é daqui que se der também que virão outros assuntos para esses nossos 30 minutos de prosa. O Gustavo Paim é advogado, professor, especialista em gestão pública, mestre, doutor e agora pós-doutor em ciências jurídico-políticas pela Universidade de Lisboa. Bom dia, doutor Gustavo Paim, obrigado por estar aqui conosco. Bom dia. Bom dia, Kleber, muito obrigado pelo convite, imenso prazer conversar contigo, com os ouvintes da Bandeirantes, com os espectadores da internet. A introdução que tu fez já quase que tratou de vários temas que a gente pode... Não li todo, mas já andei fazendo uma leitura dinâmica. Até porque é um assunto atinente à nossa área da comunicação. Exato. Sim, sem dúvida nenhuma. É a relação do direito com a política, com a comunicação. E eu não acredito em outra forma de pesquisa que não seja realmente interdisciplinar. A propósito, a capa é do Brito Velho, do Carlos Brito Velho. E esse livro eu não me importo que julgue pela capa, porque a obra realmente eu gosto muito. E é feita dentro de um que seria um iPad aqui, né? E aí foi feito como se tivesse ali, como se tivesse um post de Instagram ou algo do gênero. Exatamente. O Gustavo, me permite te chamar assim? Claro. Eu queria começar justamente por isso, quer dizer, o teu livro, a tua tese, de algum modo, fala de um fato social, né? A gente estuda tanto no direito, né? Os fatos sociais relevantes, transformador, que é as redes sociais, e o encontro do fato social com a adaptação do direito, né? Que é um grande desafio do nosso tempo. Exatamente. Na verdade, a tese ela é fruto de um questionamento, de uma inquietação. A gente pode falar em crise da democracia, porque tem tanto livro escrito sobre crise da democracia, né? E vários deles absolutamente enviesados, viés ideológico total. A pergunta central era, a gente pode falar numa crise da democracia, ou a democracia é um sistema de governo cujas crises são inerentes, e não pelos seus defeitos, e sim pelas suas virtudes. Pelos processos evolutivos. E porque a democracia é a convivência entre quem pensa diferente. É a contradição. É o regime em que a gente tem a liberdade de expressão. É o regime em que a gente convive com o pluralismo. Então, de alguma maneira, é natural que na democracia tenhamos conflitos, tensões, fricções e crises. E crise é uma palavra que vem do grego antigo e significa decisão. Crise é aquele momento em que a gente chega e precisa tomar uma decisão. E o que isso acontece na nossa vida, se não quase que o tempo todo? De momentos em que a gente precisa tomar uma decisão, está enfrentando alguma espécie de crise. Então não é algo para aterrorizar, muito pelo contrário. Também, obviamente, a gente não pode subestimar alguns sintomas que a sociedade demonstra, mas a verdade é que a democracia convive de forma inerente com crises. E as instituições, elas têm que estar preparadas para isso. E a resiliência das instituições, nos Estados Unidos, no Brasil, nas democracias que a gente pode chamar hoje de consolidadas, é muito forte e resiste a eventuais conflitos que, repito, fazem parte da democracia e que talvez com as redes sociais ganham um caráter mais audível. Ganham realmente uma maior participação das pessoas. Porque, de fato,
Hoje todo mundo é um emissor de opinião e não um mero receptor, como a gente tinha na rádio e na televisão, historicamente. O que muda completamente o jogo da democracia, né? Muda, porque mudam filtros, há menos filtros. Naturalmente, rádio e televisão tem uma curadoria, a gente está falando em concessão pública, de alguma maneira há uma responsabilidade que uma pessoa na sua rede social não tem esse filtro, não tem esse controle. Então, naturalmente, quando eu ouço rádio e televisão, às vezes, e aí é que entra um pouco a resposta também do livro, às vezes quem tem um posicionamento um pouco mais extremado não se sente contemplado. Mas nas redes sociais de pessoas que pensam como ela, encontra esse ambiente e de alguma maneira a gente vai ter câmaras de eco. Eu sei que tu gosta muito do tema do espiral de silêncio, então muito desses assuntos são tratados no livro. Bacana. Tu falas ali desde o começo, Gustavo, do tema da representação, né? Eu queria até que tu explicasse, o professor, né, para o nosso ouvinte telespectador, o que é a representação no ambiente da democracia e qual é a interface, como as redes sociais mexem nesse jogo da representação. A nossa democracia ela surge como uma democracia clássica, antiga, grega, de 507 a.C., com Clístenes, mas, na verdade, a democracia clássica grega é quase uma figura de linguagem, assim, de algo que, de fato, não era tão direto. No máximo 10% das pessoas tinham alguma participação à época, e é uma história muito curta, porque em 322 a.C. a Macedônia toma conta de Atenas e desaparece a democracia da face da terra. A gente está falando em milênios sem democracia. E ela vai voltar num primeiro momento como governos representativos, que sofre crítica de Rousseau, que diz que isso é tudo menos democracia, e de fato os defensores dos governos representativos diziam não é democracia, é inclusive melhor do que aquilo que a gente chamava de democracia, que no seu surgimento foi atacado por Platão, por Aristóteles, era tido como uma forma corrompida de governo. Ele diz, não, realmente aqui é diferente, mas é melhor que democracia. Porque o cidadão não tem como no seu dia a dia, com toda a sua rotina, ficar se dedicando sobre as questões mais diversas e mais complexas. Por isso ele escolhe quem o represente. Escolhe os seus representantes que vão decidir pelos representados essas questões da República. E isso vai surgir, então, as primeiras democracias representativas, fruto das revoluções liberais. Né? Tu delega, por meio do voto, poder para alguém te represente e decida essas coisas públicas. O início, como ele começa, é o Conselho do Rei, na Grã-Bretanha, em que, de alguma maneira, ainda eram representantes do rei, mas que depois começam a defender as suas regiões em face da monarquia. Então, contra o poder absolutista do rei. E, de alguma maneira, começa a ter o controle, começa a ter a divisão de poderes, começa a ter o fortalecimento do legislativo e o povo ascende ao poder pelos seus representantes, fruto das revoluções liberais. Por isso que a nossa democracia é chamada de democracia liberal. E ali, então, a gente vai ter, obviamente, essa representação por um parlamento e vai sofrer a forma como representantes representados interagem ao longo da história. Quer dizer, vai surgir no primeiro momento como uma representação dos notáveis, uma elite parlamentar, depois um intermédio muito forte dos partidos, com o sufrágio universal, com os grandes partidos socialistas e comunistas, com uma partitocracia, depois vai surgir um pouco dessa intermediação por meio dos meios de comunicação social, quem não lembra a eleição, por exemplo, do Ronald Reagan nos Estados Unidos, um ator, e hoje muito fortemente com as redes sociais, num canal muito mais direto representante-representado. Hoje o representante ele é cobrado por qualquer ato, a qualquer momento e o tempo todo. Então é óbvio que isso aí muda a relação. Muda a relação. E justamente porque às vezes a voz da cobrança é maior do que a voz do cobrado, né? O representante sempre teve voz mais alta, né? No sentido de importância do que o eleitor. E hoje, às vezes, o eleitor tem voz mais alta do que o representado, né? Podemos pensar o lado positivo, há um controle social maior. Há uma necessidade de o representante prestar contas ao representado, ao fim e ao cabo soberano, popular. Eu confundi o representante e o representado. Claro. Ao fim e ao cabo, ele tem uma cobrança, uma prestação de contas muito mais direta, muito mais
perene, assim, ela realmente está ocorrendo o tempo todo. Agora, ao mesmo tempo, a ideia de representação, tem um livro da Nadia Urbinati que eu gosto, que é Me, the People. A origem não é we the people, nós o povo, não eu o povo. Então, quando a gente fala não me representa, de alguma maneira a gente está deturpando o conceito de representação, porque seria a representação da nação. A representação do todo, e não a representação individual. Então o sistema representativo não é algo que realmente me represente, representa uma sociedade. E de alguma maneira a gente não se sente representado, não me representa, porque é um caráter muito individual. Só que o voto não tem um fundamento. Quando tu vota e elege um representante, tu não está dizendo, eu votei em ti por isso ou por aquilo e eu exijo que tu... Não, o mandato não é vinculado ou imperativo como se tinha. Então, ele tem a liberdade do parlamentar de, obviamente, exercer o seu mandato, vai ser julgado depois, numa eleição, uma prestação de contas desse mandato, e vai ser escolhido, às vezes, com aquilo que ele promete, sim, efeitos prospectivos, mas, de alguma maneira, ali vai ter um período em que ele vai exercer e depois vai ser julgado. Quando eu não dou essa liberdade para o parlamentar, de alguma maneira eu restringo também algo que é muito importante na democracia, que é o sujeito, os representantes poderem livremente decidir aquilo que compreendem ser melhor e depois serem julgados por isso. E aí, às vezes, é uma perspectiva individualista das pessoas, né? Que querem que seja individualmente representado, e não é esse o sentido da representação. É um pouquinho o que tu está dizendo, né? E aí vem as pessoas, não, mas hoje em dia, com rede social, eu posso, todo mundo, para que representantes? Eu posso botar um projeto de lei e cada um votar do seu celular. Mas a democracia representativa é boa exatamente porque ela não é fruto de diretismos, um sim ou não, e sim de um debate no parlamento. Nem tudo é tão simples. Nem tudo é tão simples, argumentos, contra-argumentos, opiniões de mundo diferentes que fazem decisões mais ponderadas, mais meditadas, em tese melhores. E não aquele simplesmente um sim ou não, sem debate, sem a possibilidade de convencimento, sem realmente a gente poder elevar os debates na sociedade. Agora, Gustavo, tu está dando os dois lados, né, que é um pouco o que permeia uma boa tese, né? E eu queria cogitar também contigo, de algum modo até tu já falaste, mas em alguma medida também, vamos dizer assim, o sistema, o establishment, né, tem dificuldade um pouco ainda de lidar com esta, nem é mais novidade, chamada redes sociais, né? Quer dizer, essa equalização de vozes incomoda um pouco quem tinha um trono inalcançável, né? Essa é uma análise, o interessante, a pesquisa é essa, né? Uma pesquisa científica. Eu tentei fugir de vieses e questões mais pessoais, tanto que eu menciono o caso Brasil, mas em 4, 5 páginas, relatando fatos com notícias, não tentando evitar a opinião pessoal, porque naturalmente a minha relação política, de alguma maneira, poderia ser compreendida como uma condicionante desse debate. Mas a história das redes sociais, ela tem muito isso, porque as redes sociais vão surgir, especialmente ali 2010, 11, 12, no Brasil 13, a primeira grande onda, que é a onda dos protestos. Tu fala ali, o marco de 2013, né? Isso, a onda dos protestos, mas que vai no mundo inteiro. Primavera Árabe, 15M na Espanha, uma eclosão Occupy Wall Street, os ambientalistas no Reino Unido, os estudantes no Chile, os movimentos de junho de 2013 no Brasil. No mundo inteiro era aquele não me representa ou não. Em um segundo, convocavam milhares de pessoas em Porto Alegre, ou milhões de pessoas em São Paulo, para ir para as redes sem ninguém saber quem é o líder, qual é a pauta, quem... E aquilo ali, de alguma maneira, numa época de crise realmente de representação ou de participação, as pessoas não gostam de partidos, criticam e demonizam a política e os políticos. Ali foi visto como, olha, as pessoas estão participando de debates políticos, estão indo para a rua numa época que estava diminuindo a participação, aumentou a participação. Então, as redes sociais viraram a Ágora 2.0, né? Era a nova praça de Atenas de uma democracia direta e foi visto com uma visão utópica, otimista, de aumento de participação, de aumento de voz. E aí veio o fatídico, para o discurso mainstream, o fatídico ano de 2016. Com o Brexit em junho de 2016 e a eleição do Trump em novembro de 2016. E o discurso mainstream enviesado, politicamente enviesado, claramente não simpatizante
com o que a democracia decidiu, disse, não, agora a democracia, a rede social é o caos. Foram longe demais com essa democracia. Não dá para dar tanta voz e participação para as pessoas, porque aí começa discurso de ódio, desinformação, fake news, e aí a democracia virou, as redes sociais viraram os demônios. A geni. A geni da democracia. E a gente precisa compreender que as redes sociais são um meio, e as pessoas utilizam bem ou mal os meios. E muitas vezes utilizamos bem as redes sociais e outras pessoas utilizam mal as redes sociais, na minha concepção, na concepção de outro, e isso é democracia. E isso é realmente a convivência de quem pensa diferente, quem age diferente, quem tem visão de mundo diferente. E agora realmente sendo ferramenta para o bem e para o mal, né? De fato, as radicalizações que já estavam presentes no tecido social se firmaram e se mostraram, se revelaram ainda mais, né? E as redes sociais, de alguma maneira, facilitam, porque, de fato, elas já existiam, e a gente vai fazer todas aquelas análises de pensamento de grupo, de psicologia de grupo, de efeito manada, tudo isso que sempre existiu na sociedade, são facilitados, de alguma maneira, pelas redes sociais. Tenho 2 livros do Cassius Stein, que eu gosto muito, Infotopia e Republic, em que ele vai analisar um caso da CIA, um caso da NASA, mas especialmente uma pesquisa de campo no Colorado, em 2006, com um grupo de 60 pessoas, entre republicanos e democratas, entre os vermelhos e os azuis americanos, naquela pauta que era mais importante à época. Ações afirmativas, uniões homoafetivas e aquecimento global, as pautas mais polêmicas da época. De alguma maneira, os mais conservadores tinham uma visão de mundo e os mais liberais uma outra visão de mundo. Ali bem o left lib americano, né? Então tinham visões distintas, mas de alguma maneira tinham pontos em comum, ou aceitavam uma visão diferente de mundo. Quando reuniam em grupos entre pessoas que pensavam igual, então republicanos com republicanos, democratas com democratas, nos grupos, bom, as pessoas começavam a falar o que o outro pensava. Então começou um discurso muito enviesado no mesmo sentido. Todo mundo com uma opinião muito parecida. O que isso gerava? Opa! As pessoas pensam como eu tenho razão. De alguma maneira, se tu tá num grupo, tu quer te sentir respeitado. Então, se tu pensa um pouco diferente, tu tem medo pela tua reputação de falar no Espiral de Silêncio, da Elizabeth Noel Neumann. Então, deixam de contrapor algo que poderiam contrapor num outro ambiente. E se sentem mais reforçados no argumento. Quer dizer, corrobora o argumento. Ele pensa que nem todo mundo que está falando aqui está falando a mesma coisa, então eu tenho razão. Teoria do reforço. Teoria do reforço, eu tenho razão, não existe opinião diferente, essa é a verdade e a gente, de alguma maneira, fica mais reforçado, mais, como eu poderia dizer, mais tendente a ter certeza da sua opinião, mais seguro de si, e isso vai reforçando e, de alguma maneira, tornando um pouco mais extremo, um pouco mais radicalizado. E aí vai ter o casulo da informação, câmara de eco, espiral de silêncio, psicologia de grupo, efeito manada, bandwagon. Tudo isso, de alguma maneira, explica o que a sociedade já conhece, mas que as redes sociais, de alguma maneira, com o algoritmo, que via de regra dirige, de alguma maneira, mensagens para mim com as quais eu concordo, potencializam, ou tendem, ou podem, dependendo da forma como foi utilizado, potencializar. Eu quebro o algoritmo. Porque semana passada eu estava olhando sobre os Estados Unidos. Semana retrasada eu estava olhando sobre o Uruguai. Na semana anterior eu estava olhando sobre a França. Eu fico olhando as questões internacionais das eleições que estão tendo e, de alguma maneira, o algoritmo fica um pouco perdido, assim. Porque ele uma hora me manda sobre... Mas quando deu aqueles atentados no Equador, eu comecei a realmente acompanhar a leitura do Equador, como eu recebia pelo X só matéria sobre o Equador. Por sinal, tu fosse um observador das eleições do Chile em 2021 e da Argentina em 2023. Da Argentina agora, né? E que tal essa experiência? E o que tu viste lá para fazer esse recorte, doutor Gustavo? De alguma maneira eu faço essa análise também, porque o que me parece? As redes sociais podem estar contribuindo para esse extremismo? O que poderia, em termos empíricos, indicar algo assim? As eleições radicalizadas que a gente tem visto, não apenas do Brasil de 2022, mas a do Chile de 2021. Não que não existissem outros candidatos, além do Cast, que era o
o Trump chileno, porque isso virou moda, né? O cara que pega é o Trump de algum lugar. O Trump chileno ou o Boric, que era apoiado pelo Partido Comunista Chileno. Quer dizer, não que fossem só os dois. Tinha o partido do Pinheira, que estava representado, o partido da centro-esquerda estava representado. Não apareceram nas pesquisas. O terceiro lugar foi um sujeito, Franco Parisi, que estava nos Estados Unidos, proibido de chegar no Chile porque devia alimentos. Se chegasse no Chile ia ser preso. O terceiro colocado não pisou no país durante a eleição. E os dois mais extremados foram para o segundo turno. Isso aconteceu no Chile. Na Argentina, da mesma maneira, se formos olhar, quer dizer, tinha um ministro da Economia com 140%, 150% de inflação ao ano, num balotagem, junto com o Milei, que é o Trump argentino, autoproclamado libertariano, né? Um libertário total ali. Então, de alguma maneira, a gente tem visto, no Peru foi a mesma coisa, o Castilho com a Keiko Fujimori, a filha do Fujimori, e aquela eleição foi 50,1 a 49,9. O presidente não durou um ano, tentou dar um golpe, foi deposto, assumiu a vice. A vice hoje tem mais de 90% de rejeição no Peru. A Colômbia com o Petro, bom, agora a final da Copa América passava avião pelos Estados Unidos fora Petro. E o filho do Petro, o Petro que teve uma relação com a guerrilha colombiana, o filho do Petro com questões de financiamento e teorias lá de crimes em razão da guerrilha colombiana contra o Hernández, que era o Trump colombiano. Então, as eleições têm sido muito polarizadas. Eu vi isso na Argentina, eu vi isso no Chile, e isso, de alguma maneira, foi também uma das razões que me fez pesquisar. Por que isso está acontecendo? E que influência que as redes sociais podem ter nesse universo. Doutor, e como jurista, né, eu sei que isso daria outro programa, mas só para indiciar, qual é o ponto ótimo, se é que tem, em termos de evolução na regulamentação? Até que ponto o direito consegue empregar um controle adequado? Até que ponto isso tende a virar censura de liberdade de opinião? Eu sou um sujeito, eu diria, um pouco mais liberal nesse ponto. Eu acredito que se combate desinformação com mais informação. É o legado do Ibsen Pinheiro, né, que eu também uso, né? E isso Problemas de liberdade de opinião com mais liberdade de opinião. Ele que foi vítima, inclusive, né, de um grande fake news, que na época nem se falava, né, uma capa de revista o acusando injustamente. Exatamente. O Yasha Munk, que veio para cá, para o Fronteira do Pensamento, que é tido como de esquerda, e ele diz, eu sou um absolutista da liberdade de expressão. Porque eu não acredito que o Estado ou algum órgão vai poder melhor controlar ou impor a mim algo que eu tendo a não concordar. Então, de alguma maneira, a gente tem que compreender que tem algumas más utilizações, mas que também a gente tem os tipos penais. Preconceito, discurso de ódio, racismo. Está tudo previsto. É crime. Isso calúnia, é tipo penal. Injúria, difamação. Não, tu não pode, mas se fizer isso, não pode respeitar a liberdade. Isso é tipo penal. Tipo penal. E se trate como crime. Na rede ou fora dela? Na rede ou fora dela. Mas ofendeu a honra. Responsabilidade civil. Mas no período eleitoral, direito de resposta. Retira-se postagem. Aí que tá. Às vezes se fala de rede social e tem-se a falsa ilusão de que não há legislação regulamentadora. Não, há legislação da vida, exato, da qual a rede social faz parte. E em todas as áreas. E retira-se postagem. Não a rede de alguém. Isso foi longe demais. Porque o Habermas, ele vem com a análise, o Habermas tem muito nessa análise do espaço público de deliberação, a esfera pública. E ele fala que as redes sociais são uma esfera semipública. Primeiro que a gente tem o agente privado, tem as big techs, e segundo que de alguma maneira não há esse espaço de convivência, muitas vezes, de divergência, pelos algoritmos e pelas bolhas que se podem formar. Então pode ter uma crítica aqui, não há dúvida em relação a isso, mas a gente precisa compreender que aí tu tem postagens legais que merecem ser tiradas. Tu tirar alguém deste ambiente de formação, o conceito da Nadia Urbinati sobre democracia é vontade, o elemento eleitoral, o votar realmente, mas para além disso, opinião. Tu ter um ambiente de opinião, de formação e informação para a gente fazer melhores escolhas da nossa vontade argumento e eleitoral. E se eu retiro a pessoa desse espaço público de deliberação,
eu estou comprometendo violento, a qualidade democrática. É violento. Eu estou comprometendo a democracia sob o falso argumento de proteger a democracia. Eu, na verdade, estou violentando a democracia. Então, eu não acho que tudo possa ser dito. Eu só acho que a gente já tem tipos penais, responsabilidade civil, previsões eleitorais. Eu coordenei a campanha do Eduardo Leite no governo do Estado de 2022 e talvez um dos momentos que eu achei mais interessante foi quando nas redes sociais do Edgar Preto estava lá o Eduardo Leite, repondo a verdade, combatendo a desinformação que era feita por uma decisão da Justiça Eleitoral. Quem abria o Instagram, o Facebook, o X do Edgar Preto tinha lá um vídeo do Eduardo Leite repondo a verdade. Isso é uma resposta muito mais forte do que eu simplesmente retirar a rede de alguém. Previamente, né? Previamente. Doutor Gustavo, para a gente ir encaminhando o final, pelo menos sobre o livro, lá pelas folhas tantas, tu abre uma reflexão que tu chamas assim, possíveis caminhos para a atenuação da crise da democracia representativa. Aí tu traz lá o recorte de alguns pensadores e tal, e aí eu quero te ouvir sobre isso, possíveis caminhos. O que dá para dizer para melhorar esse processo da democracia representativa, na tua opinião? Eu falo que eu trouxe muito problema na pesquisa, mas tem ali também na pesquisa a resposta, a solução para todos esses problemas. Isso pode ser verdade ou pode ser uma fake news, mas só comprando o livro para realmente saber se a resposta está ali ou não. Mas alguns caminhos, de alguma maneira, a gente tenta apresentar. Até ontem, na sessão de autógrafos, estava lá o Cláudio Zafari, e ele foi... acho que tem que... O segredo aqui, ele não tinha lido o livro, nem a orelha do livro. O segredo aqui é o sistema distrital misto, para aproximar. E um dos caminhos que eu aponto são os sistemas eleitorais. Eu, particularmente, sou um defensor do sistema distrital misto, modelo alemão. Eu sei que sistemas eleitorais envolvem história, cultura, envolvem as peculiaridades de cada país. Tem mais sistemas eleitorais do que países na FIFA, é quase isso. Porque tem mais na FIFA que na ONU. Na França ali a gente tem uma dificuldade de entender, por exemplo, né, que história Cada sistema eleitoral tem uma particularidade. A Argentina, por exemplo, a Argentina para presidente tem o balotagem, que é o segundo turno. Isso. Se tu não fizer 45%, não são 50% daqui, 45% não tem segundo turno. Ou 40% com 10% de vantagem em relação ao segundo. Isso. Mas na província de Buenos Aires não tem segundo turno. E na cidade autônoma de Buenos Aires, para não ter segundo turno, 50%. 3 sistemas eleitorais para o mesmo cidadão que está ali em Buenos Aires. Então, tu imagina as diferenças, eles são muito mais federação do que nós. Então, as províncias têm muito mais liberdades e autonomias. Você está apontando principalmente para um novo modelo de... Exatamente. Então, de alguma maneira, os sistemas eleitorais acho que pode ser um caminho para aproximar representante e representado, para que a gente possa trazer de volta esse sentimento de representação, para tornar as campanhas mais baratas, mais próximas. De alguma maneira, a gente consegue melhorar o controle social. Esse pode ser um caminho, dentre tantos outros que a gente precisa discutir aí, mas o importante é a gente compreender que, ok, existe uma crise, mas isso é da essência da democracia. Não nos assustemos, mas ao mesmo tempo também não vamos menosprezar alguns sentimentos que se apresentam mundo afora e compreender que é um meio e que a gente pode utilizar muito bem este meio sem querer censurá-lo. Para quem nos ouve na Bandeirantes Rádio, me despeço, convido para que veja a íntegra do nosso programa nas redes sociais, porque ainda vou querer falar com o Dr. Gustavo sobre política. Bom final de semana e até o próximo sábado. Doutor, para a gente terminar com o livro, Livraria do Advogado, compra ali e está à venda, é isso? Isso, né? Livraria do Advogado pela internet, tem na Amazon também, mas vai na Livraria do Advogado, uma livraria nossa, gaúcha aí, e consegue, realmente. Me conta rapidinho essa tua experiência na Casa Civil como secretário adjunto, casa em que eu também já estive, ao lado do secretário Arthur Lemos. Como é que está sendo essa experiência, doutor Gustavo? Muito interessante, agora está em reforma ali o Palácio Piratini, a gente está no Forte Apache, que é o Palácio do Ministério Público, onde governaram ali Borges de Medeiros e Júlio de Castilhos. Verdade. Governadores. E o gabinete da Casa Civil era o gabinete do governador num tempo. Também. Exatamente. Depois subiu para Era o único piso original, agora está sendo feita a reforma lá. Eu fui vice-prefeito de Porto Alegre e o que eu mais gostava ali era essa questão mais transversal.
tu lida com todas as áreas. Não lida com uma secretaria específica ou um tema específico. Tu lida com todos os problemas que a cidade tem. Na Casa Civil é isso. Tu lida com todas as pautas que um governo tem. Então tu vai lidar com a questão fiscal, vai lidar com a questão de pessoal, vai lidar com a questão ambiental, vai lidar com a questão do desenvolvimento econômico, vai lidar com a segurança, interior, vai lidar com os municípios, vai lidar com a relação política que envolve todo o estado do Rio Grande do Sul. E essa dimensão eu acho muito enriquecedora, assim, de realmente poder compreender e poder resolver problemas, que eu acho que a política é isso. Pero cansativa, né? Enriquecedora. Bastante. Bom, tu sabe bem, tu sabe bem como é que é. O César ela Chime, é cansativa. que também foi chefe da Casa Civil, disse que eu acho que o Arthur Lemos é um dos recordistas ali, né? Eu acho que sim, porque tem prazo de validade, porque realmente é uma atividade, eu dizia sempre, né, Gustavo, ali as bolas chegam quadradas, às vezes sobem para o gabinete até um pouco mais arredondadas, né? Porque ali, de fato, vem muitos conflitos e nem conflito no sentido, mas demandas a serem arredondadas. Muita demanda, né? Muita demanda, e todos os problemas passam por ali, e quando depois se encontra a solução, o holofote às vezes não está ali. Então... Não está ali, está lá na Secretaria Fim. Está na Secretaria Fim, mas a resolução do problema passa muito por ali. E sem dúvida, como o Eduardo foi o primeiro governador reeleito, o Arthur, cumprindo o mandato, vai ser o primeiro chefe da Casa Civil traspassar 2 governos e fazer mais do que um mandato de 4 anos. Sem dúvida nenhuma, é mais longevo. Doutor Gustavo, para encerrar, eu queria retomar um pouco a tua lembrança, faz tempo que tu não fala disso, da tua ano de eleição, Porto Alegre, a tua cidade, a nossa cidade, né? Tu foste vice-prefeito na gestão passada. Um pouco desta experiência que tu viveste, tu tem esse aspecto parecido comigo, um pouco de um técnico da política e que de algum modo visita a política, né? Essa tua experiência, lembrança e um momento de Porto Alegre, o que a cidade tem que refletir para esse ano, que é o ano da eleição. Eu sou um apaixonado pela política municipal. De fato, eu sou municipalista. A vida, e não é uma frase, a vida acontece nos municípios. Tudo que tu lê no jornal passou na tua mesa no dia anterior ou vai passar no dia seguinte. Todos os problemas que de alguma maneira estão ali, elas vão passar pela mesa do gestor, porque tu lida com o dia a dia, com a segurança, com o asfalto, com a limpeza, com a água, com tudo que envolve a vida, o dia a dia das pessoas, né? Então é muito rico, é muito desafiador, porque também é uma pressão muito mais próxima, é uma pressão muito mais direta, o cidadão sabe onde mora o prefeito, onde mora o vice-prefeito, o teu vizinho é teu munícipe, então, de alguma maneira, tem uma pressão, ela realmente é muito intensa, a política municipal, mas eu acho que é extremamente satisfatória, porque tu consegue resolver os problemas, tu consegue propiciar uma vida melhor para a sociedade em geral. Então, eu sou um apaixonado pela política municipal, eu acho que desde 2000, 24 anos, essa é a primeira eleição municipal que eu estou acompanhando apenas e tão somente pelos meios de comunicação social. Como cidadão. Porque eu estou há 1 ano, desde março de 2023, sem filiação partidária. Então, quando começam essas brigas aí de quem é o candidato, não tem candidato, precisam vice aqui, precisam vice ali, sempre, de alguma maneira, perguntam, tu não pensa em concorrer? Nem posso. Não tenho filiação partidária. Infelizmente, não vou poder acompanhar ou pelo menos participar como protagonista, digamos assim, de uma disputa eleitoral. Desafio cidade que tu já ajudou a governar, olhando para frente, qual é a nova fase que Porto Alegre encara aí? A questão das enchentes trouxe um desafio para todos, né? Então, desde o sistema de proteção, mas inclusive das finanças públicas, porque há toda uma dificuldade, a Câmara de Vereadores andou aprovando alguns projetos também que não era exatamente o que o governo gostaria, às vezes acabam fazendo muitas bondades, mas com umas dificuldades que nós temos hoje e sabemos que nós enfrentamos de arrecadação, o Estado, os municípios todos vão enfrentar. Então acho que vai ter que de novo ter um olhar para as finanças que de alguma maneira a gente tinha solucionado na gestão passada, talvez possa surgir de novo. A gente vai ter toda uma questão de contenção de cheias, saber viver com esta realidade que nos é trazida das questões climáticas, das questões das águas, do nosso Guaíba. Me parece que as enchentes deixaram muitas marcas, e aí tudo envolve limpeza urbana, deixou muita gente sem renda, isso envolve um desenvolvimento social
fundamental, e especialmente um desenvolvimento econômico. A gente precisa, o aeroporto fechado por enquanto, a gente precisa retomar o desenvolvimento, o crescimento econômico, a geração de emprego e renda, para que a gente possa melhor enfrentar as dificuldades que estão por vir neste momento. Eu espero que Porto Alegre consiga se recuperar da melhor maneira possível com essa enchente que afetou todo o estado do Rio Grande do Sul e afetou, obviamente, de forma muito intensa que é a nossa capital. Dr. Gustavo Borrer Paim, a crise da democracia na era das redes sociais, pela Livraria do Advogado Editor. Obrigado, doutor Gustavo. Feliz de te ver, te reencontrar e sucesso aí na caminhada. Eu que agradeço, muito feliz pelo convite. Obrigado a ti, Kleber, a todos os teus espectadores aí, parabéns pelo programa. E obrigado também ao Tecnopuc que nos recebe mais uma vez aqui para esta gravação. Nós voltamos no próximo sábado com mais uma edição. Até lá, bom dia, bom final de semana. Outro olhar. A apresentação Kleber Benvenu.